Olá, leitores! Eu sou a Raíssa, do outro lado da raposa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feminismo. Eu geralmente apareço aqui tentando ser um pouco mais leve, tentando discutir as coisas de um jeito um pouco mais descontraído. Geralmente não faço vídeo muito sério, mas eu percebo na internet, nas minhas redes sociais, nos meus vínculos de amizade, ou então na rua, ouvindo conversas alheias, eu percebo que o feminismo ainda não... Primeiro que ele não é entendido, né? As pessoas não sabem direito o que é feminismo. E segundo, ainda existe muito machismo no mundo, infelizmente. E as pessoas não sabem reconhecer isso. As pessoas acham que é frescura, que quem é feminista, quem procura lutar para que isso acabe, na verdade está se fazendo de vítima, está só querendo atenção. É isso o que geralmente eu ouço quando as pessoas comentam sobre feminismo. É engraçado que quando as pessoas ouvem a palavra feminismo, parece uma coisa ruim. Às vezes, algumas mulheres que defendem ideias feministas não se denominam feministas por acharem que isso define elas de um jeito negativo. Então eu me senti no dever de esclarecer algumas coisas em relação ao feminismo, tentar esclarecer a mente de algumas pessoas que veem o feminismo de uma forma negativa, o que não é de forma alguma um movimento negativo. Em todos os lugares, em todos os movimentos, existem pessoas que se aproveitam do movimento, usam o nome do movimento de uma forma que não é o que o movimento defende. E isso, claro, acontece no feminismo também. Eu vejo pessoas tendo ideias um pouco distorcidas do movimento feminista e na verdade, que não tem nada a ver com o que o movimento defende. Então, o que é feminismo? Feminismo não é oposto de machismo. Então, o feminismo é a luta pela igualdade de gêneros. Não existe no feminismo mulheres que querem ser superiores aos homens. Mulheres feministas, ou feministas de modo geral, não são sempre lésbicas, não odeiam os homens. Não existe essa coisa de mulheres feministas quererem dominar os homens e quererem ser privilegiadas em relação aos homens. O que um feminismo defende é a igualdade. Igualdade significa ter os mesmos direitos que os homens têm. Então, se hoje em dia homens ganham mais do que mulheres, homens se acham superiores a mulheres em qualquer sentido, é isso que o feminismo quer acabar. Porque homens e mulheres são iguais. Homens não nascem com um gene que impede eles de fazer atividades domésticas, que diminuem a capacidade paternal deles em relação à maternidade das mulheres. Então, mulheres não nasceram com um gene que faz com que elas sejam melhores mães do que os homens poderiam ser melhores pais. E é isso que o feminismo defende, que homens e mulheres são iguais em todos os sentidos e por isso devem ter obrigações e benefícios iguais também. Então, gente, vamos parar com essa ideia de que o feminismo é um movimento que só quer se aproveitar, que está em busca de vantagens, de se sobressair aos homens, porque isso não tem nada a ver com feminismo. E se uma pessoa defende essa ideia, ela não é feminista, ela não acredita nos valores que o feminismo defende. Recentemente, eu assisti um documentário feito a respeito do caso Eloá. Estudei esse caso quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo e eu estudei como a mídia abordou esse caso, como cobriu esse caso enquanto estava ocorrendo. A Eloá ficou refém, se não me engano, por mais de 5 dias. Foi muito tempo que ela ficou refém ali. E tudo foi televisionado como se fosse um Big Brother, como se fosse entretenimento. E é óbvio que não é. Outros casos não foram tão televisionados quanto esse. E claro que a mídia teve uma influência no resultado. Isso é óbvio, isso é nítido. Os programas que entraram em contato com o sequestrador para falar diretamente com ele no telefone, para dizer que ele ia sair de lá, fica tranquilo, que você é um cara de bem, que você não tem ficha na polícia, então você vai sair daí são e salvo, fica tranquilo. E quanto a Eloá? Ela saiu sem salva? Alguém tava preocupado em falar com ela? E outra, não é nem a respeito disso.
Porque num caso de sequestro, você não se coloca como se você fosse uma autoridade no assunto. Que conhecimento você tem como jornalista para falar diretamente com o sequestrador? Isso deu algum resultado positivo no caso dela? Ou em qualquer outro caso que foi tão coberto pela mídia quanto esse? Quando a mídia cai em cima de um caso desse com tanta força, as pessoas começam a se achar no direito de serem juízes, de serem julgadores, de fazer justiça com as próprias mãos. É complicado você acreditar em tudo que você vê na internet, em toda a corrente que você recebe do WhatsApp, em coisas que você lê em qualquer lugar. Como você tem certeza de que aquilo é verdade? Se você não... Até se você tá lá vendo com seus próprios olhos, é difícil você julgar. Porque cada um faz uma leitura diferente daquilo. E se você só faz uma leitura do que estão te mostrando, de uma versão que estão te mostrando, como você pode julgar sem ouvir outras versões? Porque cada pessoa que você vai ouvir faz uma leitura do acontecimento e vai te passar uma leitura do acontecimento. Então é como se você pegasse vários fragmentos da verdade e tentasse unir todos esses fragmentos para construir o que de fato ocorreu, para construir uma imagem mais clara, mais verdadeira. Agora, se você só pega um fragmento do acontecimento e usa esse único lado, essa única visão para julgar o quadro geral, não vai dar certo. E é exatamente isso que aconteceu no caso da Eloá. E todo mundo põe a culpa nela pelo que aconteceu. Ela morreu por culpa dela. Ela morreu porque ela namorou o cara errado. Ela morreu porque ela não teve cuidado. Gente, vocês dizendo essas coisas, vocês culpabilizando a vítima sempre, vocês tornam banal o que aquela pessoa fez. Até num caso de roubo, vai. Uma pessoa tem o celular roubado, por exemplo, e você culpabiliza a vítima. Ai, porque você tava com o celular muito à mostra. Ai, porque você não deve sair com o seu celular. Tirando toda a culpa de quem roubou o celular. A culpa não foi da pessoa. O crime não está em andar na rua com o celular. O crime está em roubar o celular. O crime não está em uma pessoa andar com um shorts curto na rua. O crime está no estupro. O crime está no assédio. Quando a gente fica culpando muito a vítima e tirando a culpa do ladrão, do criminoso, ele se sente no direito de fazer isso. Ah, só porque eu sou homem eu tenho o direito de mexer com mulheres na rua. De fazer o que eu quiser com a mulher que já namorou comigo, porque ela agora pertence a mim. Então ela deve fazer tudo o que eu quero. E se ela não fizer, ela vai sofrer as consequências por isso. É isso que vocês põem na cabeça do cara que faz essas coisas quando vocês culpabilizam a vítima. Porque aí entra na cabeça dele que se ela não tomou cuidado, que se ela aceitou namorar com ele, se ela fez isso, fez aquilo, então ele tem o direito de fazer o que ele quiser com ela. Porque vocês estão colocando na cabeça dele que é normal, que é uma reação esperada por ele. Que todo homem que sente ciúmes, é normal ele agir dessa maneira. Então é isso, o vídeo de hoje foi um pouco mais sério. Geralmente eu não faço vídeos tão sérios assim, e na verdade nem sobre esse tema, mas tem coisas que a gente precisa externar, porque é realmente importante que as pessoas entendam esses pontos. Às vezes quando a gente tá defendendo uma ideia, a gente acaba sendo um pouco mais agressivo, mas eu quero deixar claro que eu não odeio os homens, como algumas pessoas podem pensar às vezes. Eu não odeio os homens, eu odeio o machismo, e é por isso que o vídeo acaba ficando um pouco mais pesado, porque eu preciso defender essas ideias, e quando começam a vir esses pensamentos na minha cabeça, eu acabo ficando um pouco mais agressiva. Eu só tenho muita vontade que essas coisas mudem, sabe? Então compartilhem o vídeo se vocês acham que precisam deixar essa ideia um pouco mais clara na mente de alguém. Curtam se vocês gostaram, comentem a opinião de vocês, é sempre válida. E também se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Até a próxima, tchau!